Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Vamos começar a falar um pouquinho sobre Jesus. Primeiramente, vamos fazer uma oração. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Nada melhor do que começar o dia com uma oração, né? Aqui no Havaí agora é 3h03 da manhã, no Brasil são 10h03 da manhã. Vamos ler aqui o Salmo 23, um dos salmos mais conhecidos do mundo. Diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus, essa é uma oração do rei Davi, né? Davi, ele era pastor de ovelhas. Davi sabia mexer com rebanho de ovelha. Davi conhecia como que se tratava quando o assunto era de ovelha. E ele fala do nosso Deus. Ele faz ali uma comparação. Ele diz, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por que Davi diz isso? Davi estava se comparando que ele era pastor de ovelha e com certeza ele não deixava faltar nada para as ovelhas dele. Com certeza Davi andava preparado para cuidar das ovelhas dele. Com certeza, quando alguma ovelha precisava de algo, Davi estava ali pronto para ajudar aquela ovelha. E Davi faz essa comparação. Ele diz que Deus é o nosso pastor
e nada nos faltará também. É muito interessante isso, né? Que realmente Deus é o nosso verdadeiro pastor. E quando nós confiamos nele, quando nós colocamos o nosso coração verdadeiramente nele, ele não deixa faltar nada. Ele não deixa faltar nada. Em Filipenses, capítulo 4 e versículo 19, diz que Deus, segundo as suas riquezas, ele suprirá todas as nossas necessidades. Olha que maravilhoso. Deus, segundo a sua riqueza, ele suprirá toda a nossa necessidade. Quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, verdadeiramente, ele suprirá todas as nossas necessidades. E esta promessa aqui, ela é terrena e essa promessa aqui, ela é espiritual. Pode ser que te falte alguma coisa aqui na terra. Mas quando nós chegarmos lá no céu, não vai te faltar nada. Pode ser que te falte talvez uma provisão financeira, talvez te falte saúde aqui na terra. Mas a nossa vitória, a nossa maior vitória é quando nós chegarmos lá. Que Deus, segundo as suas riquezas, ele suprirá toda a nossa necessidade. Essa terra aqui é apenas uma passagem. É muito interessante isso, porque outrora eu tinha 5 anos, agora eu já vou fazer 30. E eu percebo que a vida passa muito rápido. Eu percebo que a vida passa muito rápido. E a própria Bíblia, ela vai nos dizer isso. Que a vida do homem é como uma sombra que declina e logo some. A Bíblia também diz, não vou saber falar agora o capítulo nem o versículo, mas se os irmãos quiserem procurar aí, que a vida do homem é como a neblina, que quando vem o sol, logo se dissipa. Ou seja, em outras palavras, a vida do homem aqui na terra, ela é passageira. A vida do homem aqui na terra é apenas uma passagem. A nossa maior vitória é quando nós chegarmos lá, que lá vai ser toda uma eternidade. Lá vai ser uma eternidade, não vai ter fim. A Bíblia diz que as ruas são de ouro. Pensa que maravilha. Que a cidade não vai precisar de lâmpada, que o próprio Deus é a nossa lâmpada, vai ser a nossa lâmpada. Pensa que já está tudo preparado para mim e para você, para nós chegarmos lá no céu. A nossa vida aqui na terra, ela é passageira. Então vamos focar no céu, que a nossa maior vitória não é aqui, é lá nos céus.
E Davi continua dizendo aqui no versículo 2 do Salmo 23: Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Davi, quando estava ali com o seu rebanho de ovelhas, ele levava as ovelhas na melhor comida, no melhor pasto, e levava também as ovelhas em águas tranquilas, águas rasas, sem perigo para as ovelhas. Assim é Deus, ele não quer que a gente entre em perigo. Deus, como nosso pastor, ele quer nos dar o melhor. Deus, como nosso pastor, ele quer nos dar, fazendo uma comparação com a ovelha, a melhor grama para a gente. Deus, como nosso pastor, ele quer nos dar água tranquila para nós bebermos. As ovelhas, elas têm medo até da própria sombra. Ovelha tem medo de tudo. Ovelha, se ela vê uma água turbulenta, ela não vai lá, porque ela tem medo. E o rei Davi, ele sabia muito bem disso. Por isso que ele faz essa comparação, que Deus não nos faz andar sobre águas turbulentas, mas Deus nos faz andar sobre águas tranquilas. A Bíblia diz que Deus diz aqui na palavra dele que Deus sabe o pensamento que ele tem sobre nós, o pensamento de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Deus pensa de nós pensamentos de paz e não de mal. E o salmista continua dizendo: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Quando o rei Davi ainda estava cuidando das ovelhas, ainda estava cuidando do rebanho, tinha certos lugares que ele passava que era montanhas, pedregais, que era difícil, que ele tinha que fazer esse trajeto. E ele sabia que uma hora ou outra uma ovelha poderia se desgarrar das outras e ir para um lugar perigoso. E esse lugar perigoso ele chama aqui de Vale da Sombra da Morte. Ele sabia que precisaria ir buscar essa ovelha. E o rei Davi, ele diz aqui que o teu cajado me consola, a tua vara me consola. Por quê? O pastor de ovelha, ele anda com uma vara na mão, com um cajado na mão. A vara ele usa para quando precisar tocar a ovelha, ele tocava. Quando precisava disciplinar a ovelha, ele disciplinava. Para a ovelha voltar novamente para o rebanho. E quando a ovelha estava em uma situação de perigo, em um buraco, quando ela estava presa, ele usava a ponta do cajado,
o cajado fazia uma curva. Ele usava a ponta do cajado para ir lá e puxar a ovelha pelo pescoço. A ponta do cajado dava a volta no pescoço da ovelha e ele puxava ela de volta. Olha que interessante. Assim é Deus conosco. Deus, quando precisa nos disciplinar, Deus nos disciplina. Quando nós permitimos, quando nós estamos andando errantes, Deus nos disciplina para a gente voltar para os caminhos dele. Quando nós estamos em uma situação de risco, de perigo, Deus também usa o cajado dele para ir lá e nos buscar. Por isso que o salmista diz aqui, ó: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. A ovelha não tem medo, porque ela sabe que o pastor vai dar um jeito de buscar ela. A ovelha conhece a voz do seu pastor, assim devemos ser nós. Devemos escutar a voz de Deus. A ovelha, ela não vai para outro pastor. Ela conhece apenas o seu pastor. Nem comida ela aceita de outro pastor. De tão receosa, cuidadosa que ela é. Quando ela escuta a voz do verdadeiro pastor, ela vai. Ela sabe, ela conhece, assim devemos ser nós. E o salmista continua dizendo: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui Davi estava pedindo para Deus preparar uma mesa perante os inimigos dele, para que os inimigos dele vissem que Davi não estava só, para que os inimigos de Davi vissem que quem protege Davi, quem rege a vida de Davi não é Davi. E Davi diz: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Para finalizar, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente que a bondade de Deus vai nos seguir todos os dias. E nós iremos habitar na casa do Senhor por longos dias. Quando terminar a nossa jornada terrena, quando for chamada a nossa senha, a nossa jornada vai continuar lá com Ele. A nossa caminhada vai continuar lá com Ele. E dessa vez, com Ele, não vamos ter perigo. Não vamos precisar andar com medo do vale da sombra da morte, porque lá nem a morte vai existir. Nem dor, nem tristeza. Lá vai ser apenas para felicidade. Lá vai ser apenas para comunhão com o nosso próprio Deus. E a ovelha, fica esse ensinamento para mim e para você. A ovelha, ela tem a voz do pastor na mente. Ela conhece a voz do seu pastor. E no momento que nós andamos desgarrados, Deus vai lá com a vara e o cajado dele para nos disciplinar
e para nos resgatar para o nosso próprio bem e colocar nas veredas novamente. O cajado e a vara tinha o dever. A vara e o cajado tinha o dever de proteção, orientação e disciplina. Que fique esse ensinamento para mim e para você. Já vou encerrar a live. 3 pessoas online. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Que fique esse ensinamento. E eu quero te dizer mais uma vez que a nossa vida aqui é passageira. Nós estamos buscando a coroa, uma coroa incorruptível. E essa homem nenhum pode tomar da gente. Nós estamos buscando por ele, nós vamos encontrar. E nós vamos morar com o nosso Jesus para todo sempre. Vamos fazer uma oração para finalizar? Eu peço que você repita essas palavras comigo. Senhor Deus, ensina-me a escutar a tua voz. Como a ovelha conhece a voz do seu pastor, eu quero conhecer a tua voz. Senhor Jesus, aqui estamos para te agradecer mais uma vez. Que o Senhor possa abençoar a vida dessa pessoa que está assistindo essa live. Que o Senhor possa abençoar essa pessoa que vai assistir depois. Que o Senhor venha nos ensinar a estar mais perto de ti, a escutar a tua voz. Que o Senhor possa dar um bom dia para quem está no Brasil. Que o Senhor possa dar um bom dia para quem está aqui no Havaí. Ou onde quer que essa pessoa esteja. Que o Senhor possa cuidar da vida dela. Que o Senhor possa resgatar essa pessoa e ensinar-nos que a nossa vida não é aqui. Aqui estamos de passagem, mas a nossa vida é com o Senhor aí nos céus. Obrigado, Jesus, por toda a bênção que o Senhor tem preparado para o teu povo. Que o Senhor possa estar, meu Deus, conosco a todo momento, em nome de Jesus. Aqui está encerrada mais essa live. Que Deus possa abençoar o seu resto de noite para quem está no Havaí e o seu resto de dia para quem está no Brasil. Fica na paz, meu pai, a Miri aí que não perde nenhuma live. Agradeço a Deus pela vida de vocês e eu fico muito feliz que meu pai está escutando essa oração e Deus vai fazer a obra dele e Deus não vai deixar perder nenhum. Porque a minha maior felicidade é que toda a minha família tenha salvação. E nós vamos ter a salvação escutando a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Amém.